pentear o cabelo só um pouquinho. Começou. Ei, pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui mais uma nossa edição do Comunidade da Fundação. Hoje a gente vai falar com o professor de Liderança e Gestão de Pessoas, Paulo Almeida, sobre o tema Exercício da Liderança no Online. Tá ok para você, Paulo? Parece que deu um retorno aqui para mim. Tá tudo ok? Tá, para mim tá ok. Tá. Tá ok para todo mundo aí, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos os recados para estar o lembrete para todo mundo. Lembrando que tem que se inscrever no canal, assinar o sininho, clicar no sininho. Lembrete. Eu estou tendo retorno aqui. Deixa eu ver com o pessoal. Está me dando um retorno aqui, vamos ver. Vamos seguir, vamos lá, tá, Paulo? Então, hoje o nosso assunto, então, é falar sobre a liderança no online. O que a gente tem como desafio aqui, né? É um momento que foi choque para todo mundo. Além das lideranças, para quem é liderado também, um momento de choque. Está tendo que saber como lidar, como exercer esse momento, como liderar e ser liderado no online, né? Porque esse contexto, as pessoas não podem sair de casa, o home office está acontecendo, é realidade para quem pode estar em casa. Como que você enxerga tudo isso, Paulo? Qual que é a sua, né, você sendo especialista nessa área, como a sua análise de tudo isso, desse cenário que a gente se encontra? Então, boa tarde, gente. Bárbara, é um cenário de transformação e é um cenário de adaptação permanente, que daí nós agora tivemos que fazer aqui no início e que, de fato, vai exigir das lideranças uma postura totalmente diferente, das lideranças nas organizações. É um tempo diferente, é um tempo de teste, é um tempo de estresse e é também um tempo de escolhas. Nesse momento, a transformação que nós estamos vivendo e que, de facto, ela é muito pressionada por fatores, vamos dizer assim, externos, não é? por um fator externo, nesse caso muito concreto, que foi a eclosão dessa pandemia e aquilo que nós estamos fazendo mundialmente para tentar contê-la, nesse sentido, um momento de pressão super forte sobre as empresas e sobre as lideranças que vai demandar escolhas, mas vai demandar escolhas de um jeito que provavelmente não vai mais ser o mesmo. Aliás, era um cenário que já se vinha desenhando, né? Provavelmente as formas de trabalho que nós vamos agora aprender ou reaprender, nós estamos todos reaprendendo a trabalhar, elas também vão do mesmo jeito ter impacto sobre a liderança. As lideranças, elas também vão ter que fazer escolhas e também sentindo-se impactadas por esse momento, as próprias lideranças nas organizações, elas a um dado momento vão ser chamadas a responder e num certo sentido, lidar com paradoxos. E que paradoxos são esses? Bom, são os paradoxos da escolha entre aquilo que eu chamo, brincando, mas trazendo uma metáfora que creio que todo mundo entende, aquilo que eu chamo um momento Star Wars na liderança. O que é esse momento Star Wars na liderança e que é válido para o online, mas provavelmente é uma ruptura que depois você vai sentir fora do online? É o momento em que você, enquanto líder, quem é líder nas empresas e nas organizações vai ter que fazer escolhas. Algumas dessas escolhas não vão ser fáceis, vão implicar, como eu sempre falo, liderar é ter disciplina, liderança implica disciplina, implica também sacrifício, implica organização, implica, obviamente, equilíbrio interior, mas implica gerir paradoxos. E nessa gestão de paradoxos, nesse momento Star Wars da liderança, é um pouco fazer a escolha entre aquilo que é, vamos dizer assim, um estilo de liderança mais tradicional e mais imediatista, não é? É um estilo de liderança, é fazer a escolha entre um estilo de liderança mais... dá para ver a tela agora, né? Deu, está dando aqui a apresentação. É para fazer a escolha entre um estilo de liderança, só que a apresentação não está passando, entre um estilo de liderança que
busca o imediato, que busca aquilo que é, vamos dizer assim, o curto prazo, e um estilo de liderança que olhe para o longo prazo para a da própria organização. Então, é assim, se nós pensarmos naquilo que é o exercício da liderança online nesses tempos, deixa eu ver se eu consigo finalmente voltar na apresentação e se ela vai correr. Ok. É olhar para o líder como um cara que se sente como um cara nessa figura aqui. Assim, de que lado é que ele vai ficar? Não é? Assim, vai ficar do lado da luz, do lado da força, ou vai ficar do lado negro da força? Ele vai escolher, ele ou ela, não é? Vai escolher o curto prazo e vai pensar, eu tenho que fechar a minha empresa, eu tenho que me fechar aos meus fornecedores, aos meus colaboradores, eu tenho que reduzir, ou eu vou pensar no longo prazo? Eu vou pensar em propósito. Porque, assim, nesse mundo pós-Covid, nesse mundo 4.0, a liderança, ela é necessariamente diferente. E, para mim, é o somatório, nesse momento, assim, de duas variáveis. É paradoxos e escolhas. Evidentemente que um paradoxo pode, eventualmente, implicar uma escolha, mas não necessariamente um paradoxo implica uma escolha. Há uma linha de desenvolvimento, de estudo e desenvolvimento da liderança que nós temos começado agora a trilhar na Fundação Dom Cabral, que lida com a questão dos paradoxos, e quando você está perante um paradoxo, você não tem necessariamente, Bárbara, que escolher entre e ou. Você pode escolher ambos os caminhos. Você pode escolher ter um projeto sustentável numa empresa, não reduzir colaboradores, não se fechar, ter uma atitude de muito mais solidariedade, pensar que você está num ecossistema, que você está numa sociedade, que você tem um propósito enquanto líder. Então, este é um momento de desapego de modelos anteriores, para mim, se nós pensamos nesse mundo pós-Covid e pós-4.0 e do que é que significa liderar nesse mundo, é um momento para acelerar. Eu acho que essa vai ser uma palavra fundamental no mundo pós-Covid. Acelerar o quê? Acelerar a transição das empresas e das organizações para o digital. Estamos falando de um papel absolutamente essencial que as lideranças vão ter aí. E acelerar implica transformar, mas transformar para as empresas e para as lideranças elas continuarem a ser resilientes. Serem muito mais resilientes do que elas são hoje em dia. Então, transmitir isso no mundo hiperconectado para os liderados implica, quando nós falamos liderar nesse mundo online, implica lidar, quanto a mim, com esses 4 aspectos de uma forma tanto quanto possível equilibrada. Lidar com a ansiedade, e vamos falar hoje um pouco disso, entender como é que eu, enquanto líder, me torno mais resiliente nesse mundo novo, nesse mundo não só do online, numa sociedade, numa civilização que foi, num certo sentido, colocada em pausa, mas como é que eu também me torno resiliente no meu próprio cotidiano e como é que eu posso transmitir essa resiliência para o meu time, inclusive quando eu estou liderando online. Implica eu olhar para mim, para o exercício da minha própria liderança e olhar para ela de uma forma, vamos dizer assim, mais humana, não perder a humanidade e não perder o propósito. E eu acredito que as empresas e as lideranças elas vão ser muito cobradas no mundo pós-Covid, quando pensamos em estilo de liderança e em estilo de propósito, e, obviamente, fazer isso tudo mantendo o foco. E, nesse primeiro aspecto, na questão da ansiedade, tem aqui essa imagem, essa tela bonita, né, Bárbara? Assim, que nos faz lembrar que há um mundo lá fora, não é? Que espera por nós nesse mundo pós-quarentena, esse sol assim maravilhoso, e que nos espera um lado bonito, que não é o lado negro da força. Então, praticar o mindfulness. Esse é, neste momento, um exercício absolutamente essencial. Gente, você não pode pensar que consegue liderar e se manter equilibrado e transmitir esse equilíbrio para os outros, liderando um time no virtual, se você não praticar esse equilíbrio. E aí eu sugiro a utilização de algumas ferramentas. Eu, em particular, uso essa, a Muse, que basicamente faz uma leitura, é um ECG,
portátil, que você emparelha com o celular no Bluetooth, e aí, à medida que você entra num estado de relaxamento, ele te transmite um som mais tranquilo. Se você sai desse estado de relaxamento, ele aumenta a intensidade desse som. Então, é um instrumento que te ajuda não só a descontrair, como depois também traz uma série de exercícios, tem um aplicativo e que te pode ajudar. Esse é um exemplo de haverá outros certamente no mercado. Complementar isso com aplicativos, porque há um aspecto, nós vamos continuar falando de liderança online, Bárbara, há um aspecto para mim absolutamente essencial e que eu tenho a certeza que vai sair desse mundo pós-Covid, pelo menos para as empresas e para as organizações que quiserem sair alavancadas, resilientes e quiserem, de facto, produzir resultados e impactar a sociedade. Isso se chama sofisticação. A liderança online implica você sofisticar a liderança e você deve sair, é desejável que você saia nesse mundo pós-Covid com um perfil de liderança mais sofisticado. Nós já estamos, obviamente, na Dom Cabral, pensando em formas de ajudar as organizações. Há muita demanda neste momento na Fundação Dom Cabral por questões financeiras, para ajudar as empresas com aquilo que é o imediato, mas as empresas não podem perder a visão de médio prazo. E nessa visão de médio prazo, que é uma visão, em meu entender, já do segundo semestre desse ano, é impensável as empresas pararem o treinamento, porque se pararem de investir nas pessoas, os resultados eles vão cair, os índices de motivação e de engajamento eles vão cair, e as empresas vão se ressentir. E a um dado momento, provavelmente o impacto nos resultados ele vai ser ainda mais, vamos dizer assim, forte, eventualmente negativo. Então, sofisticação das lideranças, continuada capacitação e uma capacitação, eu diria, mais sofisticada, mais embasada em dados. Então, estes aplicativos, estes biosensores, ajudam o líder e a líder a se conhecerem melhor e a se tornarem, vamos dizer assim, mais resilientes. Depois, além dessa sofisticação, humanização das lideranças, independentemente de estarmos a falar no online ou fora do online. Essa ideia de criar um comportamento humano em times que seja um comportamento que crie segurança psicológica. Convidar a participação de todos na organização, nesse caso, na rede virtual que você está liderando, ser humilde, exercer uma liderança mais voltada para a humildade e mais para a gratidão, ter um propósito, recordar esse propósito. Eu acho que nesse momento de liderança online é fundamental que o líder transmita claramente qual é que é o propósito da organização e ter esse propósito presente o tempo todo. A ideia de propósito e de missão não é uma ideia nova para as organizações. Quando nós olhamos para uma Google, por exemplo, ela já tem isso muito claro. Nossa missão é organizar as informações do mundo para que elas sejam universalmente acessíveis e úteis para todos, mas tornar esse propósito tangível e colocá-lo no DNA da própria empresa e da própria organização. Então, aí as lideranças elas vão ser muito cobradas no mundo pós-Covid, se não conseguirem, se pensarem só no curto prazo, se não liderarem com um estilo agora no online e nesse momento de pausa, vamos dizer assim, mas que é uma pausa forçada, nós continuamos do nosso jeito, né, nos reconfigurando, se não transmitirem esse propósito e se não recriarem as suas organizações a partir desse propósito. E esse deve ser, obviamente, um propósito solidário. Eu acredito que as novas gerações elas vão cobrar muito as lideranças e as organizações que olharem para elas de uma forma egoísta, que estiverem colocando o capitalismo à frente da saúde. Há uma série, já como você sabe, de movimentos nas redes sociais. E, de novo, e recordando, são as novas gerações e as redes sociais os clientes presentes ou de futuro para as empresas, é deles que depende a perenidade das empresas e das organizações, e também, detalhe, eles vão ser os colaboradores do futuro. E no fundo, olhando para as palavras de alguns líderes inspiradores, eu trago hoje aqui alguns para nos ajudarem, porque nesse momento de recolhimento e de confinamento nas nossas casas, eu acho que é importante olharmos para, como a gente diz, nos suportarmos um pouquinho nos ombros dos gigantes, não é? Então, olhar para lideranças inspiradoras, por exemplo, como a do Gandhi, e praticarmos essa gentileza, essa humildade, essa liderança servidora, quer no online, quer
olhando para a organização toda, vamos dizer assim, como algo que existe para servir a sociedade e os stakeholders no geral, e não para, num propósito imediatista, produzir lucro. E muito menos fazer isso fechada sobre si mesma. São muito legais os movimentos das empresas que têm olhado nesse momento para o propósito, para os colaboradores e para o seu papel na sociedade, que é algo que, como você sabe, nós estamos fazendo também aqui na Fundação. Não sei se temos já algumas questões, Bárbara. Na verdade, Paulo, nessa ansiedade que eu também estou vivendo, nesse contexto que estamos, eu acabei não falando para o pessoal mandar as perguntas aqui pelo YouTube, né? No box aqui, que está aberto para as perguntas, mas eu tenho perguntas aqui. Uhum. Está aberto, tá, pessoal? Pode mandar aí, a gente já está começando, o Paulo já trouxe esse cenário aqui maravilhoso, né? Maravilhoso no sentido da explanação dele, né? Porque ainda é aprendizado para todo mundo, né, Paulo? Exatamente. O que eu entendo, Paulo, você trouxe duas palavras aqui que para mim foram muito fortes. Primeiro, essa questão da sofisticação da liderança. Eu acho que sofisticação, ela soa muito forte, mas ao mesmo tempo a gente entende nessa questão, quando você explica, né, como que a sofisticação não é no sentido de se tornar mais chique, de se tornar mais elevado, mas no sentido até de um autoconhecimento mesmo, né, no sentido de se aprimorar. E isso se torna cada vez mais importante quando a gente junta com duas coisas que você trouxe aí. A questão da humanização é essencial, né? A gente vê que é fator primordial nesse momento que a gente vive. E como que está alinhado com muito dos propósitos que a gente vê das empresas e empresas que estão saindo na frente aqui no mercado, né? E como que isso está muito alinhado com essa questão da diversidade, com essa questão que das novas gerações e gerações também que já estão instaladas assim, estão exigindo das empresas, né? Como você entende de que, e aí misturando com o online também, como que você entende tudo isso, o papel do online nesse propósito, nessa diversidade, com essa humanização? Olha, primeiro, o líder aqui no online, ele é um cara que não está presente, assim, você perde, de fato, esse calor humano. Então, quando eu falo numa necessidade de autoconhecimento, é uma necessidade de voltar ao básico e pensar assim, que imagem é que eu estou projetando de mim no online? Essa é a minha melhor versão? Eu estou conseguindo, por exemplo, no momento em que eu estou reunindo o meu time, estou conseguindo que todo mundo participe? Eu estou atento a essa diversidade, mas aqui estamos falando de diversidade inclusiva, e vou trazer isso mais para frente, Bárbara. De fusos horários. Você pode ter pessoas que estão em fusos horários diferentes, que têm ritmos diferentes em casa. Você vai ter Zooms em que você vai ter, já temos isso agora neste momento na Fundação, né? Nós estamos trabalhando todos também por Zoom, como está nesse momento todo mundo. Como estamos, por Zoom, por videoconferência, não necessariamente por Zoom, mas por videoconferência, usando os vários aplicativos. Você tem, de repente, crianças que entram, porque os pais, neste momento, não há mais está muito difícil essa distinção entre vida pessoal e vida familiar. Então, quando eu falo de autoconhecimento, é o líder dar espaço e diversidade, dar espaço, se conhecer, olhar para si mesmo e para si mesma e pensar, gente, na interação que nós estamos tendo nesse online, eu estou dando espaço a todo mundo para se expressar. Eu entendo que a Bárbara tem uma criança pequena em casa, então talvez eu tenha que terminar o Zoom um pouco mais cedo, ou talvez eu tenha que ir a dispensar, ou talvez eu tenha que ter isso em atenção, ou talvez eu tenha que ser cuidadoso, porque as crianças têm uma hora para comer, então talvez não seja boa ideia prolongar o Zoom até às 9 da noite, ter atenção a essas sobrecargas de trabalho. É a capacidade de empatia, que é um dos aspectos absolutamente essenciais do líder e que ela vem muito do autoconhecimento. Depois, a questão do propósito tem que ver com a capacidade para mobilizar todos permanentemente para uma causa. Essa causa pode ser gerir uma crise nesse momento, essa causa pode ser manter a organização em uma operação de pé, mas também tem que ter um propósito maior. Eu acho que engajar, trazer exemplos inspiradores, para mim, é algo absolutamente fundamental no papel do líder, independentemente do nível da régua onde ele ou ela está. O outro aspecto, o da sofisticação da liderança, esse para mim é como se você não fizer isso enquanto líder
na sua organização, seria como nós estamos a tratar esse momento de reclusão forçada por via dessa pandemia, como um momento em que nós não iríamos recorrer a tecnologias como essa, estaríamos todos ligando uns para os outros por um telefone analógico, né, da velhinha rede de cobre, que ainda faz muito pela nossa conexão, mas que não é mais um instrumento sofisticado que nós temos para nos comunicar. Do mesmo jeito, não faz sentido, se você tem um ferramental para liderar melhor, liderar de uma forma mais sofisticada, mais engajada, e que tem tudo a ver com os tempos que você está vivendo, não faz sentido você ter esse ferramental e você continua olhando para a liderança de um jeito, do mesmo jeito que você olhava há 10, há 20 ou há 30 anos atrás. Então, quando eu falo em sofisticação da liderança, eu estou pensando em biosensores, estou pensando em autoconhecimento, que pode vir por aplicativos, estou pensando, inclusive, e também no mapeamento das próprias redes dessa liderança, que deve ser feita pelo próprio ou deve ser feita na própria organização. Mapeamento das redes, Bárbara, que pode ser complementado com aplicativos de produtividade. Há uma série de aplicativos de produtividade que nós devemos usar, enquanto líderes, para disciplinar a nossa rotina diária, nos ajudar a conectar de uma forma mais eficaz com os outros, preparar melhor o terreno e a nossa jornada cotidiana e estarmos, na medida do possível, equilibrados internamente para que esse equilíbrio interno depois também seja o reflexo do nosso equilíbrio externo. Então, liderar, para mim, nesse contexto, é também tão tecnológico, em que as ferramentas tecnológicas agora, eu acho que é claro para todos nós a importância que elas têm, a centralidade que elas têm na nossa vida. Não faz sentido liderar no digital e no online com ferramentas do analógico. Então, é disso que eu estou pensando quando eu penso em sofisticação da liderança. Ótimo. Paulo, aproveitando que já vieram perguntas aqui, e eu vou juntar duas em uma das que chegaram aqui. Uma é do Luiz Gustavo Leite de Souza, e ele está trazendo essa questão de o exercício de humanizar a liderança no online e numa situação caótica. E, ao mesmo tempo, tem deixa eu pegar aqui, eu perdi o nome da pessoa aqui, mas está falando perguntando o que muda também com essa questão da inteligência emocional nesse momento caótico e do online também. Acho que complementa essa sua fala para a gente seguir. Perfeito. Assim, é como essa árvorezinha, não é, que nós estamos vendo aqui no meio do deserto. Assim, o líder ele tem que ser muito resiliente nesse momento. Ser simultaneamente humano, então, revelar preocupação com cada um dos elementos do seu time, entender justamente que eles estão vivendo situações diferenciadas, problemas diferenciados. Alguns têm dificuldades em lidar com essas ferramentas tecnológicas, outros entendem perfeitamente o que é estar na cloud. Acho que ter essa sensibilidade, a inteligência emocional, neste momento, passa, uma vez mais, não é? Mas muito pela leitura do contexto do online. Só que o contexto do online, neste momento, é uma mistura muito grande e talvez nesse momento, mais do que nunca, entre vida pessoal e vida profissional. Então, entender isso. E entender, inclusive, quais é que são os nossos liderados, ter essa capacidade para entender quais dos nossos liderados é que lidam com isso de uma forma tranquila, Bárbara. Então, para eles e para elas, é normal que esses planos se misturam. Eu tenho colegas para quem isso é perfeitamente normal e tenho colegas que reagem. Eu, pessoalmente, colegas professores, já tive algumas discussões teóricas interessantes em que eles preferem e falam que eles querem uma segmentação clara entre os dois universos. Eu, pessoalmente, acredito que as organizações, se você olhar para os movimentos recentes de espaços de coworking, espaços colaborativos, não é? Espaços que apelam à integração, que são coloridos, como esse no fundo aí, esses movimentos, Bárbara, são movimentos que tendem muito a conectar vida pessoal com vida profissional. Aquela ideia de que eu me posso sentir bem na minha organização, tão bem como eu me sinto em casa, e que eu posso ser o mesmo eu em casa, na minha vida pessoal e na minha vida organizacional. Ora, isto é uma perspectiva sobre o trabalho, tem implicações sobre a liderança, mas que nem todos os colaboradores aceitam. E com a qual nem todos os colaboradores convivem bem.
Então, o líder ter essa capacidade, essa inteligência emocional para lidar com esse tipo de questões, neste momento me parece absolutamente fundamental. Porque, de novo, agora os planos assim, eles estão bem misturados e bem interconectados. E um líder humano, Bárbara, é alguém que, num certo sentido, consegue, vamos dizer assim, passar essa mensagem de uma forma, eu diria, leve e tranquila, mas simultaneamente que engaja, que motiva e que vai no ponto daquilo que são as preocupações dos seus liderados. Muito bom. E aí, nessa questão do líder que engaja e que consegue atingir a produtividade da equipe, tem dois momentos aqui. Um está perguntando em relação a essa questão do burnout, né? Então, assim, como lidar com uma equipe que está ali, não a equipe toda, mas pessoas que estão nesse momento e têm o burnout, atingem o burnout. E, ao mesmo tempo, uma outra pergunta, que nesse cenário que se vê que a produtividade muda, né, e, ao mesmo tempo, se atinge a produtividade, como mantê-la depois que esse cenário voltar ao normal, se voltar ao normal? Você, de fato, tem que ser muito disciplinado, e, enquanto líder, você deve transmitir isso para o seu time. Você não deve transmitir aquela ideia errada, vamos dizer assim, de que agora estamos numa situação de que você vai trabalhar 12 ou 14 horas por dia. Não creio que ninguém fique feliz desse jeito. Não. Nas organizações é do mesmo jeito. Eventualmente, nós poderemos ter que responder agora de uma forma um pouco mais acelerada, num contexto de crise como é o atual. Mas, Bárbara, isso você não vai conseguir manter para sempre. Não consegue manter para sempre isso numa organização. Há um estudo muito interessante do Boston Consulting Group que fala justamente de até que ponto é que você consegue manter níveis de stress nas organizações que, de algum modo, eles forçam todo mundo a trabalhar, vamos dizer assim, acima daquilo que são os limites do razoável. E uma das conclusões a que eu chego é que você não consegue manter isso por mais de 3 anos em toda uma organização. Para as próprias pessoas, porque depois disso começam os erros, vem o burnout, vem o cansaço. Então, sim, é uma situação normal nós voltarmos para uma jornada de trabalho razoável, voltamos a ter férias, voltamos a ter finais de semana. Quer dizer, não vai dar para, vamos dizer assim, levar todo mundo até à exaustão plena o tempo todo. Mas podemos continuar aqui um pouquinho, vamos dizer assim, no raciocínio. Sim. Outra das questões que eu sugiro que as pessoas trabalhem é a resiliência, né? Resiliência, porque as nossas organizações, as organizações do futuro, Bárbara, elas vão ser muito assim, não é? Muito em rede, muito em célula, muito menos hierárquicas. E aí, para mim, manter a resiliência está um pouco ligado a manter o foco e ajudar a organização ela mesma a se adaptar claramente. E no online, isso é evidente, porque nós estamos todos trabalhando muito em plataforma, em estruturas muito matriciais. E aí, manter uma certa resiliência, para mim, equivale a estar, vamos dizer assim, colado a um roteiro que passa por estabelecer metas e planos bem claros para a organização e para os times no virtual, por uma comunicação efetiva, tentar manter um ambiente positivo, gerar e trabalhar a confiança, ser eficaz na forma como você toma decisões mesmo no online. Então, gente, o que é que nós saímos hoje dessa nossa reunião? Saímos com isso e com isso, fazer a síntese para passar para a próxima e valorizar, como você também já trouxe, e promover a diversidade, que aqui é uma diversidade, como eu falei para você, que é de contexto, inclusive, não é? Nem todas as pessoas estarão do mesmo jeito nessas reuniões online. Depois, humanizar o online. Por exemplo, acho que os líderes devem ser imaginativos. Aí, trago aqui algumas sugestões, não é? Um coffee break virtual em que todos ouvem a mesma música, criar esse sentido de compartilhamento e de engajamento, não é? Que tem a ver com a questão da inteligência emocional. Praticar um mindfulness em conjunto num momento de encontro em time. Eu acho que isso é muito bacana. Nas lideranças que nós desenvolvemos na Fundação Dom Cabral, o mindfulness já entra muito nas práticas cotidianas. Gente, por que não fazer isso no online, não é?
de deixar as pessoas todas participarem no online. É muito fácil você se esconder por trás de uma tela, mas também é um risco você ser excluída pelo líder, por quem está liderando esse time nesse momento ou essa reunião. Então, acho que essa ideia de todos poderem participar e até eventualmente no próprio início, sabe? Assim, então, Bárbara, como é que você está? Depois você faz uma rodada assim de uns segundos, podem ser 10, 15 segundos, 30 segundos para cada um dos participantes. Por exemplo, numa reunião no online, eu acho super fundamental. Depois há sugestões divertidas, não é? Tem caras que dão ou que se propõem a dar abraços virtuais. Então, assim, é uma questão também de introduzir um pouco de humor e de ice-breaking nesse momento, que é um momento agora que nós estamos todos, né, de tensão e muito tempo no online e no virtual. Eu acho que o povo brasileiro, eu sou de Portugal, né, como você sabe, então assim, o povo brasileiro ele é um povo muito afetuoso e caloroso. E já que a gente não se pode agora abraçar, não é, aqui calorosamente, né, estamos no distanciamento social e na quarentena, mas podemos fazê-lo no virtual. Então, por que não promover abraços virtuais, promover isso com o seu próprio time? Não sei se nós temos agora aqui mais algumas questões, se você quer avançar. Não, as questões que não são mais tão técnicas assim, não, estão relacionadas ao pós. Você quer continuar? Posso trazer pergunta? É, vou falar um pouquinho também sobre as questões da liderança. Assim, como é que você vai, quando olha agora para você mesmo como líder, lidar com essa situação? Primeiro, criar segurança psicológica e transmitir essa ideia de segurança psicológica aos seus liderados. Isso é independente de você estar no online ou fora do online. Porque, na verdade, o que você vai usar é do seu discurso, é da sua narrativa, é da sua postura, é da imagem que você transmite, do repertório e da visão de futuro que você projeta nesse time. Então, isso que você faz enquanto líder, no virtual ou fora do virtual, para mim, isso se mantém com a mesma constância. Então, é algo constante. Então, criar essa segurança psicológica para liderar com a humanidade, ajudar simultaneamente a que a diversidade ela se manifeste, não é? Tem essa citação interessante do Steve Jobs, em que ele falava que é mais engraçado ser um pirata do que se juntar à marinha. O que ele quer dizer com isto é que, por vezes, é muito interessante integrar também nesses momentos, isso é válido para o online como é válido para fora do online, é válido para o analógico como é válido para o digital, integrar a diferença, integrar a diversidade, né? Não ter problemas de ouvir aquele cara, mesmo estando nós todos com essa pressão toda agora para produzir, manter as organizações de pé, manter as operações relativamente consolidadas, não ter medo daqueles caras que falam de uma forma discordante. Não deixar que a pressão, nesse momento que estamos todos vivendo, esqueça os caras que, querendo ser piratas, eles podem dar um contributo muito interessante, podem trazer ideias novas, disruptoras, inovadoras, que inclusive podem ajudar a nossa organização ou a nossa empresa a sair da crise do Covid de uma forma bem mais alavancada, reforçada, eventualmente até se reinventando, que é aquilo que nós estamos todos procurando nesse momento. Sofisticar a liderança. Esse é um exemplo de uma ferramenta de mapeamento de redes que nós estamos usando na Fundação e que mapeou, por exemplo, toda a rede de inovação do Steve Jobs e que nos ajuda, ou que pode ajudar os líderes a sofisticar o seu próprio jeito de estar, de ser e de se conectar no virtual e fora do virtual. Mas, claro, no online, Bárbara, e esse era um ponto central da nossa conversa de hoje, você tem de fazer diferente. Primeiro, é fundamental, como líder, que você se prepare para liderar à distância. Quais é que são as tarefas que você espera concluir nesse momento em que você reúne o seu time no online? Há um direcionamento para concluir essa tarefa? Estar atento aos diferentes níveis da régua. Assim. O que é que a diretoria está trazendo nesse momento? E fazer essas conexões o tempo todo com o seu time é absolutamente fundamental, de novo, independentemente do nível da régua onde você esteja. Esclarecer bem quais é que são os papéis, expectativas que você tem, não é? Porque é que cada uma daquelas pessoas está naquele time e qual é que é o conjunto de competências e de habilidades que você espera que aquela pessoa traga para aquele time no virtual. E no virtual isso ainda é mais importante, porque assim, toda a construção
de cultura, de visão, de propósito, toda a liderança, ela se exerce basicamente naquele momento em que você está em interação. Muito embora você possa ter outro ferramental, você pode usar o WhatsApp, e-mail, assim, com a quantidade de ferramentas tecnológicas e com meio que a avalanche que nós estamos sentindo todos nesse momento, é nesses momentos de conexão com o seu time online que você, enquanto líder, vai ter a oportunidade para criar e gerar cultura. Então, gente, é se preparar muito bem enquanto líder para, nesse momento que vai ser precioso, vai ser um pedacinho do tempo da agenda dos seus liderados. É muito importante que você se prepare para fazer desse momento um momento de criação e de geração de cultura de empresa. Depois, estabelecer procedimentos. É absolutamente fundamental você liderando à distância. Estamos aqui pensando em times, eventualmente, que estão em diferentes pontos do Brasil ou que estão em diferentes pontos do mundo. Então, deixar claro quem é que é responsável pelo quê. Há outras pessoas que precisariam de estar envolvidas nesse time. Há algumas que, eventualmente, não precisariam. Então, podemos aproveitar o tempo de um outro jeito. E depois, essa ideia que você já trouxe e que é fundamental quando você lidera à distância, que é dar espaço. Dar espaço para que todos falem, dar espaço para que haja diversidade e pluralidade de ideias. Para quê? Para que você não tenha sintomas ali e não caia no risco de pensamento grupal. De um grupo, o time, ele estar indo numa direção que não é aquela que seria a melhor para a empresa ou para o líder. E então, por que trazer isso no virtual? Porque no virtual é muito mais difícil você apelar à participação de todos. Você está olhando para uma tela, você tem uma série de pequenos pontos que são as caras de cada um, inclusive as pessoas podem nem sequer projetar a sua própria cara, às vezes pode estar uma foto, algo de mais estático, então você não sabe até que ponto é que aquela pessoa do seu time está engajada naquele momento. Então, dar espaço e tentar incluir todo mundo é fundamental. Ter a certeza que é uma participação na medida do possível. Ter, na medida do possível, a certeza de que é uma participação de todos os membros do time no virtual. É muito fácil você se sentir excluído ou excluída numa liderança no online e no virtual. E depois podemos, eventualmente, deixar questões para mais tarde. O foco, né, Bárbara? Sim. Manter o foco. E o que é que significa você manter o foco enquanto líder? Primeiro, é seguir esses 4 passos para a automotivação, que tem tudo a ver com disciplina e tem tudo a ver com um estilo de liderança que apela muito mais à sua organização, à sua auto-organização, para além do seu autoconhecimento, do seu autoequilíbrio, e que passa por esses 4 passos para manter o foco e a motivação ao longo do dia e ao longo das semanas, que provavelmente se vão transformar em meses, não é? Ou pelo menos num mês, para já, ou um pouco mais de um mês. O Bill Gates fala em pelo menos 6 semanas de pausa, vamos dizer assim, mundial. Então, como é que você mantém foco e motivação, uma motivação para você enquanto líder e que você deve transmitir ao seu próprio time? Fazer um trato com você mesmo. Então, ir completando pequenas tarefas ao longo do seu dia e ter a certeza que elas vão sendo completadas. E, inclusive, se dar, vamos dizer assim, pequenos presentes, assim, ok, beleza, eu completei essa tarefa. Agora eu posso ir tomar um café. Agora eu posso ir cuidar um pouco de mim. Agora eu posso ir olhar para os meus filhos. Agora eu posso ir olhar para o meu animal de estimação. Então, assim, criar pequenos momentos de prazer na sua rotina que você mesmo e você mesma define. Questionar, mas no sentido de todos os dias pensar qual é que é o propósito e quais é que são as questões que você coloca a você mesma, Bárbara, que elevam o seu astral para aquele dia, que motivam, nesse caso, a sair da cama e ir para o trabalho. Neste momento, imagino que seja um espaço desde o quarto até à sala. Assim, mas o que é que te motiva, né, para sair da cama?
e ir para o trabalho, né? O ir para o trabalho agora adquiriu todo um significado diferenciado no online, mas o que é que nos faz? Qual é o nosso propósito de vida? Portanto, não esquecer de olhar a árvore, mas simultaneamente à floresta, e tentar ter isso presente todo o dia e transmitir isso para o time. Depois, essa ideia de agir e de criar um flow, no online, e em particular, no momento em que nós estamos agora, Bárbara, é muito fácil você se dispersar. É muito estranho, não é? Porque assim, pode ser uma dispersão com foco. Ou seja, você pode passar um dia inteiro em Zooms, em frente a uma tela, em videoconferência, você pensa que você está, de fato, focada, na verdade você não está, você passou por uma série de reuniões, por uma série de assuntos, você não ganhou foco para começar, fazer um checkpoint e concluir uma tarefa. Então, essa ideia de criar um flow, começo, checkpoint e fim de uma tarefa, é fundamental, em particular quando você está no online e pode ter essa falsa sensação de que você está produzindo e sendo produtivo. E, finalmente, e não menos importante, se cuidar, não é? Focar no que é positivo, meditar, praticar coerência, coerência de autoconhecimento, equilíbrio interno e externo. Isso é absolutamente fundamental nesse momento. Há uma série considerável, há um conjunto, muita oferta, não é? na net de produtos, aplicativos, fitas motivacionais, livros que nos podem ajudar a motivar e a criar esse cuidado com nós mesmos, que nos vai ajudar a transmitir essa sensação para o nosso time. E, finalmente, vamos já passar para as questões, Bárbara, só te falar que é pensar nessa citação do Churchill, que eu amo, que é, se você está neste momento indo ou está atravessando o inferno, gente, continue em frente, né? Porque você sabe que lá na frente isso vai ter um fim. Isso vai passar, né? Isso vai passar, exatamente. Paulo Vicente trouxe isso, foi muito bacana mesmo. Exatamente. Estava lembrando do meu colega Paulo Vicente, eu achei isso muito bacana, porque assim, era o que o Sheik, que eu falava, que o Sheik falava, assim, gente, há uma certeza, não é? É que lá no final vai passar. Então, é a retradução dessa frase do Churchill. Eu acho, dando continuidade ao que você trouxe sobre o foco e motivação, assim, o Luiz Gustavo Souza, ele trouxe aqui, Steve Jobs falava que muitas ideias surgiam de encontros nos corredores. Existe alguma forma de manter a alegria e criatividade do cafezinho, mesmo no ambiente online? Então, além dessa questão da preocupação do autogestão, do autoconhecimento e de ter os pontos, né, de contato, como manter também essa alegria, essa motivação nas equipes, esse cafezinho? Exatamente. Primeiro, essa motivação ela deve estar fora dos times, ela deve ir além das equipes. Então, a sugestão óbvia é usar o virtual, e essa questão é do Gustavo, você falou? É Luiz Gustavo. Do Luiz Gustavo, é super interessante. Primeiro, o Luiz, quando ele cita Steve Jobs, ele já está trazendo aqui para a nossa conversa justamente o tipo e o perfil de liderança que nós temos vindo a trabalhar na Fundação Dom Cabral, e que é aquele em que nós acreditamos que favorece justamente a inovação, a diversidade e a criatividade e a agilidade das organizações, que é justamente o que nós chamamos aqui no Dom Cabral de liderança organizacional adaptativa. E a liderança organizacional adaptativa tem muito de, por um lado, manutenção da operação, que é o que toda a liderança tem que cuidar, o líder tem que cuidar da operação, mas também traz, em cima disso, a questão da necessidade de inovar. Como é que você equilibra, ou como é que você faz de algum jeito que esses dois mundos se comuniquem? Justamente criando o que nós chamamos de espaços adaptativos. Ora, esses espaços adaptativos, fora do virtual, eles são absolutamente normais e correntes. A gente se cruza fisicamente, ou melhor, se cruzava fisicamente, não é? E vamos voltar a cruzar fisicamente. Quando essa quarentena, essa pausa terminar, e ela vai terminar. E nesse cruzamento, Bárbara, que pode ser com pessoas da nossa própria empresa, com pessoas de fora da nossa própria empresa, nascem justamente conexões, redes, ideias, projetos
que podem ou não avançar na organização, mas muitos deles avançam e, portanto, é da promoção desses espaços adaptativos, ou é na promoção desses espaços adaptativos, que a liderança leva a organização para a agilidade e para a inovação. Então, é exatamente essa a questão que ele coloca, assim, como fazer isso no virtual? Eu sugeriria que exatamente do mesmo jeito. Não me parece que, por via de um grupo de WhatsApp seja a melhor forma, mas criar espaços adaptativos, virtuais, que simulem no virtual essa ideia do cafezinho, onde você consegue conversar e se conectar, seja por aí, seja por chamadas de vídeo. Então, não tem jeito que não seja nós tentarmos, de algum modo, reproduzir no virtual essa cultura de inovação, de diversidade, de encontrar e de cruzar com quem é diferente no próprio WhatsApp, em chamadas virtuais, não em grupos, mas em chamadas virtuais. Você sabe que você consegue chamar várias pessoas para uma mesma chamada de WhatsApp. Não sei se todo mundo sabe isso, por exemplo. Eu aprendi isso com a nativa digital que eu tenho aqui em casa, né? Com a Marina, de 13 anos. Eu aprendi com ela, você pode chamar várias pessoas para uma chamada ao mesmo tempo. Ou seja, você faz uma chamada WhatsApp para vários contatos ao mesmo tempo. Então, você cria ali, de repente, um espaço adaptativo de cafezinho, em que vocês podem estar conversando, você pode estar conversando com várias pessoas de setores diferentes da empresa. Se não for a empresa que está muito pressionada nesse momento a provocar isso, eu acredito que devem ser as lideranças a provocar esses espaços adaptativos no virtual. Então, a resposta é reproduzir com imaginação o espaço do cafezinho, o espaço do adaptativo no virtual. Seja por chamadas de vídeo e do WhatsApp em que todo mundo conversa, seja por momentos no final da tarde de cafezinhos virtuais em que todo mundo se junta, toma um cafezinho e que fala no Zoom ao mesmo tempo, ou eventualmente fazendo disso prática da cultura da própria empresa. Se nós mantivermos durante mais algum tempo, no pós-Covid, serem novas formas de trabalhar que impliquem um percentual significativo do nosso tempo enquanto colaboradores, enquanto líderes, no virtual, Bárbara, obviamente que as empresas elas vão ter que pensar em formas de reprodução de cultura e de criação de cultura no virtual. E essa me parece uma delas, me parece absolutamente não só lógica, como necessária. E, de novo, se não for a própria empresa a estimular isso nesse momento, porque eventualmente está muito concentrada na sobrevivência, que sejam as próprias lideranças e os próprios colaboradores a provocarem e a motivarem esses momentos de encontro informal, mesmo que no virtual. De fato, como ele coloca, eles são fundamentais, mas fundamentais para promover a inovação, a diversidade e, gente, para humanizar e para nos voltar a conectar, que acredito que seja algo de que nós estamos todos precisando muito. Né? Então, se pensando aqui no Brasil... Você respondeu o que eu ia perguntar sobre essa questão, se era o indivíduo ou se a empresa também tem esse papel. De fato, tem que ser os dois, Bárbara, aqui tem que ser os dois. Ótimo. Fred Albuquerque foi meu professor. Fred está mandando uma pergunta aqui. Você acha que no futuro teremos processo de desaceleração das pessoas nas organizações? É difícil falar sobre isso nesse contexto. Se ele entender por desaceleração, se for no sentido das jornadas de trabalho e da pressão, se for essa questão do Fred, né, um colega nosso aqui da Fundação, eu acredito que isso possa ser possível se as empresas voltarem e não esquecerem que a gestão de recursos humanos do futuro, a gestão de pessoas do futuro, é uma gestão muito people-centric, muito centrada nas pessoas. E uma gestão de recursos humanos people-centric passa por uma liderança servidora e humilde que presta atenção no outro, passa por esse equilíbrio entre vida pessoal e vida familiar e, portanto, eu imagino que uma certa ideia de desaceleração esteja aqui correlata, e passa também por uma preocupação não só com o próprio local de trabalho, bem mais que tendencialmente será bem mais humanizado, bem mais naquela imagem de coworking. Há um vídeo muito interessante que nós podemos acessar no YouTube sobre a nova sede da Microsoft. A nova sede da Microsoft
tem tudo menos paredes, é tudo muito mais transparente, muito mais colaborativo, muito mais agradável. Então passa por aí, mas passa num quarto ponto, essa gestão de pessoas people-centric, centrada nas pessoas, ela passa por essa preocupação com uma liderança positiva e com a saúde mental dos colaboradores. Ora, não é num contexto acelerado de cobrança, de liderança de comando e controle que você vai conseguir promover essa saúde mental. E eu tenho a certeza de uma coisa, Bárbara, nesse contexto, é que as novas gerações, elas vão cobrar isso, quer enquanto colaboradores das organizações e das empresas, quer também enquanto consumidores. Então, de novo, a escolha, nesse momento Star Wars da liderança, não é? É de novo a escolha de você, enquanto líder, em qual dos dois pontos da força é que você quer ficar. Você quer ficar do lado negro ou você quer ficar do outro lado da força? Eu acho que é uma escolha que diz muito, ou vai dizer muito sobre você enquanto líder, mas que também lá na frente, lá na ponta, vai dizer muito sobre a organização onde você está. E as novas gerações, em particular a Z, que vão ser os consumidores e os colaboradores do futuro, eles vão cobrar, quer das empresas enquanto colaboradores, quer das empresas enquanto consumidores de produtos ou de serviços. E vão estar muito atentos. Então, fazer uma escolha pelo curto prazo, fazer uma escolha pela aceleração e não pela desaceleração, fazer uma escolha que não é preocupada com o bem-estar, com a saúde organizacional, ou pode ser, em meu entender, o fim da organização ou da empresa que essa pessoa está liderando. Muito bom. Acho que a gente já está caminhando para o encerramento aqui, e eu acho que a gente pode fechar com uma pergunta que o Tomás trouxe aqui, a Vanessa trouxe, e que eu acho que eu também faria no final das contas. Essa liderança Star Wars, escolhas, né? E dificilmente a gente vai retroceder. E essas escolhas, virtudes. Acredito que muitas virtudes aí foram adquiridas, né? Dons, né? Coisas boas. O que você entende que esse cenário a gente pode ter como positivo e que quais atributos, quais virtudes foram adquiridas e que a gente não vai retroceder e que vai ser assim evolução daqui para frente? Eu espero, Bárbara, que uma atenção maior a cada um dos liderados. Estamos falando de lideranças. Então, é assim, acho que parar para se autoconhecer, acho que até que redescobrir o próprio espaço onde você mesma vive, não é a sua própria casa, os seus próprios vizinhos daqui a uns tempos, a sua própria comunidade, e levar isso para a sua ação enquanto liderança. Portanto, humanizar. Acho que humanizar as organizações. Uma das empresas mais humanizadas, vamos dizer assim, do mundo, chegou a um estágio que para mim é de desenvolvimento superior e fica nos Estados Unidos. É uma empresa de software. E em que o CEO sempre falou que ele quer ter lá uma cultura de alegria. É uma empresa para onde você pode levar o seu animal de estimação. Você pode levar, se você quiser, os seus filhos. É uma empresa que não hesita quando, se a mãe quiser, tá? Se a mãe quiser, pode levar uma criança de colo, um bebê pequeno, ninguém se incomoda, todo mundo está acostumado com isso. A pessoa pode ir vestida do jeito que ela quer, não se sente constrangida e todo mundo trabalha pensando num propósito maior, mas simultaneamente numa cultura de alegria, onde de fato a pessoa se sente bem. Do mesmo jeito que é suposto você se sentir em casa, onde você é você mesma, onde você se sente bem. Então, essa lição de humanizar, acho que as empresas, os times, as empresas e as organizações, eu acho que é algo que nós deveríamos levar para as organizações no mundo pós-corona. E, gente, quando um filho vai interromper, uma filha vai interromper uma Zoom, há um cachorro, ou um gato que está miando, latindo, essa é a vontade, essa informalidade, quebrar esse mindset de que eu sou um no trabalho e eu sou um em casa. Lógico que no trabalho tem que produzir, mas, gente, não há razão nenhuma para eu deixar de ser humano, para eu apenas cobrar e não olhar para o outro enquanto pessoa. Então, eu acho que esse exercício de olhar para mim mesmo, me sofisticar, me conhecer enquanto pessoa, enquanto líder,
e levar isso para a organização, eu acho que é um legado super interessante, ou que pode ser super interessante desse momento do coronavírus. Criar redes colaborativas bem diversas, onde as pessoas se ajustam rapidamente. Então, gente, se está funcionando agora em muitas organizações, nesses espaços colaborativos e adaptativos que nós estamos criando no virtual, por que é que isso não pode funcionar no dia a dia? Por que é que nós vamos ter que ficar fechados em caixinhas ou continuar fechados em caixinhas e em silos? Esse não vai poder ser o momento não vai poder ser o modelo de futuro de liderança e de organização no mundo pós-Covid, pós-pandemia. E depois, em cima de tudo isso, tentar reinventar a empresa digitalmente, mas uma reinvenção digital em que você traga, de fato, um propósito maior para a própria empresa e para o seu cotidiano enquanto líder. Então, fazer esse exercício agora, como nós falamos, de autoconhecimento e depois de encontro de um propósito e tangibilizar isso o tempo todo na organização, nas escolhas que você vai fazer, me parece absolutamente fundamental. E as escolhas que cada líder vai fazer e está fazendo agora, nesse momento, na sua organização e na forma como ele se relaciona com os liderados e a organização com os stakeholders, vão significar ficar do lado negro ou do lado, vamos dizer assim, do bem, da força ou do lado do mal. Isso vai ser fundamental e vai ter reflexos em toda a sociedade. Eu entendo que, nesse momento, as organizações estejam preocupadas com questões de sobrevivência e financeiras. Mas se isso significa olhar apenas para si mesmo, esquecer o outro, esquecer que nós vivemos num ecossistema super, hiper conectado, aliás, uma pandemia que rapidamente se torna global, porque justamente o mundo está hiperconectado, e ter uma visão, Bárbara, em que o líder só olha para a sua empresa, isso, no médio prazo, não vai pagar. Sobretudo, se não vai pegar, sobretudo se as organizações, as sociedades, elas olharem, se organizarem de uma forma bem mais vigilante e bem mais penalizadora, e nós temos esse poder enquanto consumidores, sobre essas empresas. Portanto, imagino alguns líderes preocupados em sobreviver, ou outros ouvindo o meu discurso e olhando com um ar tipo cínico. Tá bom, o cara está falando isso, momento Star Wars, é interessante e tal, mas no frigir dos ovos o que vai contar é o fluxo de caixa, o que vai contar é a minha sobrevivência. Se essa sobrevivência for colocada a todo custo, de novo, nós temos novas gerações entrando no mercado de trabalho, nós temos um perfil de consumidores que vai estar cada vez mais ligado a um perfil de consumo consciente e com propósito, que não vai topar esse tipo de organizações e esse tipo de lideranças, nem como colaborador, nem como consumidor, se ler que esse é o caminho dessas organizações e, sobretudo, se tiver alternativa. E como nós vivemos numa sociedade capitalista, plural, concorrencial, em que há alternativa, quando o consumidor puder optar, quando o cliente puder optar, ele vai optar pela liderança ética, preocupada com os colaboradores, né? A liderança assim, bem mais Jedi do lado positivo e legal da força. Excelente, Paulo. Muito obrigada pela contribuição. Foi um momento muito rico. E aí agora a gente vai encerrando de fato. As dicas de livro, eu acho que a gente dá um jeito de compartilhar. Vamos ver se a gente faz alguma blecha, alguma régua de conteúdo com elas. Que a gente tinha... Pessoal, a gente tinha dica de livro, mas o tempo não vai dar. A gente vai dar uma forma de compartilhar com vocês. E amanhã a gente vai ter uma conversa com o Gilmar Mendes, o professor Gilmar Mendes, de Gestão Pública, e a gente vai falar sobre a visão sistêmica da crise, sincronismo entre público e privado. Então, amanhã, às 16 horas, a gente vai estar aqui conversando novamente. Muito obrigada, Paulo. Até a próxima. Até mais. Tchau, Bárbara. Tchau, gente.